Shalom, shalom. Vamos estar dando continuidade à leitura do Sefer Bereshit, a porção de Noa, segunda leitura. E o texto diz: Deus disse a Noa: Vem para a arca, tu e tua família. Eu tenho visto que tu és justo diante de mim em tua geração. Toma 7 pares de todo animal puro, cada um constituindo de macho e sua fêmea, e de todo animal que não é puro, toma 2, macho e fêmea. Dos pássaros do céu, toma também 7 pares, cada um constituindo de macho e sua fêmea. Que eles mantenham sua semente viva na terra. Que eles mantenham a sua semente viva na face de toda a terra. Porque em outros 7 dias eu trarei chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Eu eliminarei todo organismo que fiz da face da terra. Noé fez tudo o que Deus mandou. Noé tinha 600 anos quando ocorreu o dilúvio e as águas estavam sobre a terra. Noé, juntamente com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, veio para a arca antes das águas do dilúvio. Os animais puros e os animais que não eram puros, os pássaros e tudo que se arrastavam sobre a terra, vieram 2 a 2 a Noa para a arca. Eles eram macho e fêmea, como Deus mandou a Noa. 7 dias se passaram e as águas do dilúvio estiveram sobre a terra, e era o 600 anos da vida de Noa. No segundo mês do 17º dia do mês, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu foram abertas. Continuaria a chover na terra por 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé embarcou na arca juntamente com seus filhos, Shem, Ham e Yafete. A mulher de Noa e as mulheres de seus filhos estavam com ele. Eles vieram juntamente com todas as espécies separadas de animal, todas as espécies separadas de gado, toda a espécie separada de réptil que rasteja sobre a terra, e toda a espécie separada de criaturas voadoras, todo o pássaro e todo animal alado. De toda a carne que nela tem um sopro de vida, vieram a Noa para a arca, 2 a 2. Aqueles que vieram eram macho e fêmea. De toda a carne eles vieram, como Deus tinha mandado a Noa. Deus então o selou no interior. Baruch Hashem. Um texto maravilhoso. Um episódio tremendamente assustador. Com um desdobramento eterno, irrevogável, um acontecimento que mudaria e mudou para o bem todas as coisas. Ainda no primeiro verso, Urashi nos traz uma seguinte frase: eu tenho visto que és justo. Onde o texto diz: Deus disse a Noa: venha para a arca, você e sua família. Eu tenho visto que és justo. Mas não disse um justo íntegro. Daqui se aprende
que se deve falar somente partes das qualidades de uma pessoa, na sua presença, como Deus fez aqui, mas todas as qualidades, quando não se está em sua presença. Bereshit Rabá 32:3. Puro, no verso 2, é trazido: de todo animal puro, tome para ti 7 e 7, macho e sua fêmea. Aquele que no futuro seria puro para Israel. Aprendemos daqui que Noa estudou a Torá, diz Urashi. Ele aqui é trazido uma fonte, Zevarim 116a, Eruvim 18a. O estudo da Torá, por mais que ela ainda não tinha sido entregue, por inspiração divina, por Hakodes, e isso se fazia possível. Mas ainda hoje também se faz possível. Ainda hoje é possível estudar Torá por inspiração divina. Logicamente, não hoje é possível fazer isso sem antes ter uma base extremamente forte. Daquilo que os nossos mestres ensinam, daquilo que o judaísmo ortodoxo ensina, aquilo que nós aprendemos da orientação rabínica, nos ensina. Mas sim, é possível existir esse nível dentro do Bnei Noah de inspiração divina, de ser capaz de se conectar com a fonte, o Todo-Poderoso, através de entender de verdade todos os princípios éticos, morais, de acordo com a Torá, logicamente, a aplicação e o refinamento total do caráter pessoal, individual, o aprimoramento dessas forças, desse comportamento, através do estudo da Torá, se faz possível então abrir as portas para que um Bnei Noah tenha inspiração divina. Antes de um refinamento pessoal de caráter, antes de um conhecimento forte na Torá, hoje se faz impossível ter inspiração divina. Existem muitas coisas por aí na idolatria que as pessoas acreditam ser inspiração divina. A Torá nos ensina que, na verdade, são forças da Sitra, forças do outro lado, por assim dizer, que as pessoas estão se ligando. Somente o estudo da Torá com orientação rabínica guia as pessoas a se aprimorar, e isso abre as portas para a inspiração divina e para a permissão também de um estudo da Torá aprofundado, com quase nenhuma limitação para o estudo. A prática já é outro assunto. A Alahá, ela jamais pode ser mudada, toraica. A Alahá, direto da Torá, a lei direta da Torá não se pode jamais ser mudada. Sendo assim, o estudo da Torá é aquilo que pode fazer com que um Bnei Noah, um Ben ou uma Bat Noah, um filho ou uma filha de Noé, possam então cumprir certas mitzvahs através do estudo da Torá, que na prática ele não teria acesso pela lei que se faz
em verdade, uma divisão nas ações da missão do Bnei Israel e da missão do Bnei Noah. Isso não faz com que um seja maior ou o outro seja melhor, mas isso faz com que ambos são necessários por Tikkun Olam, para o conserto do mundo. Para as partes elevadas do mundo, as partes kosher, vamos dizer assim, do mundo, serem levadas através do Bnei Israel, e as partes que existe alguma força que talvez não seja considerada kosher para o Bnei Israel, possa dessa forma ser elevada através do Bnei Noah. E para aqueles que querem um refinamento pessoal e íntimo com Hashem, logicamente também se fará impedido de se misturar com certas forças por causa do distanciamento que elas causam com o nome divino. Aprendemos aqui então que é necessário para um crescimento espiritual, para adquirir méritos, que um Benoah adquira novas mitzvot, como disse o Maimonides, que o Benoah é permitido de adquirir mitzvot do Bnei Israel, tudo com orientação rabínica, é claro, e até certo nível e ponto, se ele faz isso para receber mérito no Rabá, isso conectará ele a Hashem. Sendo esse o objetivo nosso nesse mundo, se conectar a Hashem e ter uma participação no Olam Rabá, não que se não fizer, se não adquirir novas mitzvot do Bnei Israel, não vai alcançar o Olam Rabá, longe disso, mas para uma conexão mais íntima, mais profunda, se faz então o desejo do Bnei Noah de se conectar à fonte, ao eterno, se necessário, ser necessário, essas mitzvot serem adquiridas. O texto continua dizendo sobre os animais, a quantidade de animais puros que se deve colocar na arca, e ele traz que deve ser de 7 em 7. Um número muito místico, muito presente dentro do judaísmo como um todo, a fim de que ele pudesse oferecer alguns deles como sacrifício ao sair. Isso está em Tahumam Vaik Vayakhel. Daqui também aprendemos algo importante. O Bnei Noah é bem-vindo a comer kosher, se ele faz isso para alcançar méritos. Não tem uma obrigação de comer o kosher, mas ele é bem-vindo. Alcançará méritos para o Olam Rabá, para o mundo vindouro, e será recompensado por Hashem por isso, e estará cumprindo uma mitzvah essencial que diz: sejais santo, Kadosh, para o eterno vosso Deus. Sejais sagrados para com o vosso Deus. Aquele que busca se separar de certas forças, de certas energias e se conectar com algo mais elevado, pode também ser capaz de ter uma conexão maior, e aqui a relação do Ruach HaKodesh com uma alimentação kosher.
O texto continua e diz assim: também dos pássaros do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para manter a semente sobre a face da terra. Também os pássaros do céu. A Escritura fala a respeito de aves puras e nós aprendemos sobre o que está implícito a partir daquilo que está explícito. Isso é fazer uma analogia, tal como no caso dos animais, 7 pares de animais puros deviam ser introduzidos na arca, assim também no caso das aves, 7 pares de aves puras deveriam ser trazidas para dentro da arca, enquanto das espécies impuras apenas um par deveria ser trazido. Então, 7 pares, literalmente 7 por 7. Esse é um detalhe não mencionado anteriormente em Bereshit 6:19. Anteriormente, quando a Torá usa o nome de Deus, Elohim, o qual denota justiça, somente 2 animais são mencionados. A aceitação de sacrifício é um ato de misericórdia, o qual diz respeito ao nome de Deus, Amonai. Podemos ver esse tipo de comentário na porção de Vaikra, capítulo 1, verso 2. No versículo aqui, é o nome de Amonai, o nome de Amonai é usado, e 7 pares são requeridos, extras, para o sacrifício. Porque em outros 7 dias eu trarei chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Porque em outros 7 dias, Sanhedrin 108b diz: estes são os 7 dias de luto em honra do justo Metushelah. Pois Deus leva em consideração a honra dos justos, e por isso atrasou a punição. Basta calcular os anos de Metushelah e ver-se que eles terminaram no ano 600 da vida de Noé, quando ocorreu o dilúvio. A missão de Metushelah, ela simplesmente só é findada realmente, que nós tínhamos trazido nos vídeos anteriores, sobre esse grande guerreiro, aquele que aniquilou 1 milhão de forças de impurezas nesse mundo. A missão dele realmente só termina uma semana antes do dilúvio, tendo assim 7 dias de luto por ele. Então se começa o Mabur, o dilúvio, no ano 600 da vida de Noé. Porque em outros dias, qual é o significado de outros? O período de 7 dias foi adicionado ao período de 120 anos. Nós podemos conferir isso em Rashi 6:14.
Faça para você uma arca de madeira de chipres. Divida a arca em compartimento. Calafete o interior e o exterior com piche. O texto continua dizendo assim: eu trarei chuva sobre a terra por 40 dias. Corresponde ao tempo necessário para a formação do feto, já que eles pecaram, causando àqueles que os gerou a formar manzerim, bastardos, filhos nascidos de relações proibidas. Bereshit Rabá. E aqui nós vemos a ligação do porquê 40 dias, né? 40 anos no deserto, 40 dias, 40 semanas. E eu apagarei toda a existência da terra que fiz. E Noa fez, isso se refere à sua entrada na arca. E Noa fez tudo de acordo com tudo que Deus lhe ordenou. E Noa tinha 600 anos. Das genealogias em Gênesis 5, podemos facilmente determinar que Noa nasceu no ano 1056 da criação de Adão. O dilúvio, portanto, ocorreu no ano 1656. Quando há 600 anos, quando a água dos dilúvios caíram sobre a terra, Noa e seus filhos, os homens em separação e as mulheres em separados, porque eles estavam proibidos de manter relações conjugais, já que o mundo estava mergulhado em sofrimento. Tarumá 11. E aqui também, fazendo menção a regras de luto, as leis de lutos também, né? Como quando a gente está diante de um sofrimento, o respeito, a solenidade, ela é devida, como eu tinha mencionado antes, todas as leis éticas e morais, o Bnei Noah, ele deve cumpri-las. E as mulheres de seus filhos entraram na água por causa das águas do dilúvio. Noa também pertencia ao grupo daqueles que tinham pouca fé. Ele, perdão.
Ele, por outro lado, acreditava e por outro não acreditava que o dilúvio viria. E assim, sendo ele, sendo não, assim sendo, não entrou na arca até que as águas obrigaram a fazê-lo. Bereshit Rabá 22, 6. Vieram dois em dois a Noa para a arca, eles eram macho e fêmea. Vieram o Tarumá Noa 12 diz que vieram por si só. Como Deus mandou Noa, 2 a 2 também todos igualmente vieram nesse número. No mínimo era 2 elementos. Continuando, então, macho fêmea, como Deus mandou a Noa. E então, depois de 7 dias, as águas do dilúvio estiveram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noa, no segundo mês, Rabi Eliezer diz que se refere ao mês de Marresvan. Rabi Yehoshua diz que se refere ao mês de Iyar. Seder Olam Rabá, capítulo 4, Sanhedrin 108. No Talmud, há uma disputa se os meses são contados de Tishrei e o segundo mês é Marresvan ou de Nissan, Êxodo 12, 2, e o segundo mês é Iyar, Rosh Hashanah 11. Outras fontes antigas afirmam inequivocamente que era o mês de Marresvan. Targum Yonatan Joséfos, Antiguidade 131. De acordo com a tradição, 17 de Marresvan, 1656, teria caído em dia de teria caído em dia 27 de outubro de 2106 antes da era atual. No caso da data da criação desse livro, né? Nós estamos aqui em 5.770. Perdão, 5.784. Esse livro é 2013, 5.778, é isso? Esse livro é de 2013. Não. Essa aqui é a sexta edição, 2017. Livro de 2017 eu teria que fazer um jogo de datas aqui para ter certeza, né? Vamos continuar aqui a leitura do texto.
Nesse dia todas as fontes do grande abismo se romperam-se para que saísse água, né? E as comportas do céu foram abertas. Aqui traz uma explicação sobre grandes abismos. A punição se deu medida por medida, ou seja, tal era o pecado, tal como o pecado foi enorme, assim também a punição. Eles pecaram com o mal do homem. O mal do homem era grande e foi punidos com grande abismo. Sanhedrin 108a. Houve chuva sobre a terra, e mais adiante, no verso 17, a escritura fala: o dilúvio esteve mas quando ele fez com que as chuvas caíssem inicialmente, foi com misericórdia, porque se ele se arrependesse, elas tornar-se-iam chuvas de bênção. Quando não se arrependeram, tornaram seu dilúvio. Midrash Hanelan Zohar Hadash 28a. 40 dias e 40 noites. O primeiro dia não conta, porque sua noite não estava incluída junto com ele. E é na noite precedente, chuva não havia caído, conforme está escrito no verso 11. Nesse dia todas as fontes do grande abismo se romperam. Assim os 40 dias terminaram no dia 28 de Kislev, de acordo com Rabi Eliezer. A conta é a seguinte: os meses são contados de acordo com a sua ordem. Um mês completo composto de 30 dias e um incompleto composto de 29. Assim torna-se 12 dias de Maresvan e 28 de Kislev, totalizando-se 40 dias. No meio desse dia, ou em plena luz do dia, as escrituras nos ensina que a pessoa de uma geração dizia: se nós ouvirmos entrando na arca, nós a quebraremos e o mataremos. Mas Deus disse: eu vou trazê-lo diante dos olhos de todos e vamos ver a palavra de quem irá prevalecer. Sifri Haazino 337. Então aqui nós descobre que houve uma disputa no período que demarca o motivo que Noa demorou para entrar na arca. Não é que era completa, que nós tínhamos lido que ele tinha meia fé, não é que ele completamente não tinha fé. O grupo dele estava sem fé. E ele estava lidando com uma crise também do lado de fora. E precisando de agir com muita cautela e perdendo até um pouco da fé dele. Porque tinha que agir com muita cautela, esperando um milagre divino acontecer para que aquelas pessoas não destruíssem a arca por fúria, se caso ele entrasse e as chuvas viessem. Bem, o texto continua.
No meio desse dia, Noa embarcou na arca juntamente com seus filhos Shem, Ham e Yafem, a mulher de Noa e as mulheres de seus filhos, e estavam com ele. Eles, juntamente com todas as espécies de animais selvagens, toda a espécie de gado, toda a espécie de réptil que rasteja sobre a terra, toda a espécie de pássaros e toda ave de todo ser alado. Toda ave de todo ser alado. O Rashi nos traz aqui a palavra tzipor, está conectada com a palavra kanaf, lendo-se aves, com todo tipo de asa, para incluir os gafanhotos. A palavra kanaf significa pena. E ele deve dividi-lo em pedaços com suas penas, biknavav, para mostrar que até mesmo suas penas foram incluídas na oferta, ou seria queimada. Assim também o significado é: qualquer pássaro dotado de toda forma de pena. Rulim 189b. Vieram a Noa para a arca 2 a 2 de toda a carne, que nela tem um sopro de vida. Aquele que vieram era macho e fêmea, de toda a carne vieram, como Deus tinha mandado, Deus a fechou por ele. Deus fechou por ele. Deus protegeu a arca, para que não a quebrasse. Ele a rodeou com ursos e leões, que matavam os que se aproximavam dela. Isso está escrito em Hanumá, Bernoa 10 e Bereshit. Deus fez por ele, protegendo. Então aqui nós vemos que aquele conflito que tinha iniciado, que claramente os Midrashim acaba trazendo melhor, acaba aludindo mais essas histórias, né? Que tentaram então destruir a arca, tentaram então destruir o último refúgio da humanidade como num ato suicida, se não existir quem se salve. Então, obviamente, Hashem não poderá trazer o dilúvio. E por isso aqui foi colocado esses seres, né, animais para lutarem ali, e outros através da ajuda divina que também entraram nesse conflito e impediram que aqueles homens e aquelas criaturas pudessem então destruir a arca, para assim impedir o decreto do Mabur de vir. Então nós vemos que não foi um processo de techuvá que houve, por isso o Mabur veio, diferente de Nínive. Quando foi anunciado que viria, eles entenderam, eles aceitaram, colocaram vestes, trajes humildes e pediram perdão. Aqui eles bolaram o plano para poder enfrentar, para poder lutar contra Deus. Como quem diz, se não existir sobrevivente, ele vai ter que retroceder, em vez de pedir perdão, em vez de pedir desculpas, em vez de querer consertar, eles tiveram uma outra ideia: vamos lutar com Deus e vamos vencer. E esse foi o ponto que o Rashi fala, que começou com uma chuva branda, uma chuva fraca, e no momento que Hashem viu mesmo que eles não iam fazer techuvá, ou seja, eles atacaram, precisou os animais entrar em confronto, então Hashem falou assim: então, já que eles não vão fazer techuvá, então que agora começa o Mabur.
Eu fico por aqui. Shalom, shalom e até a próxima.